pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 21.2, ou seja, aquela aula que vai o quê? Resgatar aí os principais conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conteúdos trabalhados na aula passada, olha só, falávamos sobre a primeira lei de Newton, né? Isaac Newton, ele tem inúmeras contribuições na física, mas dentro da mecânica ele vai ter o quê? As leis de Newton, as leis do movimento, né? Então, na aula passada, nós falamos aí sobre a primeira lei de Newton. Manda na tela. Vamos lá. Primeira lei de Newton. Você vai, a partir dela, trabalhar o conceito de força, ok? O conceito de força. Então, dentro da física, você imaginou o seguinte, inicialmente, lá na cinemática, você via um corpo que estava em repouso, entrava em movimento, que tinha uma certa velocidade ou aceleração, ok? E aí você pensava o seguinte, bom, alguma coisa modificava a velocidade do corpo, né? Ou ele estava com velocidade constante, depois essa velocidade poderia aumentar, ou ele estava com velocidade e essa velocidade poderia diminuir, e essa mudança da velocidade é um efeito, tá? É um efeito. Aí, mas qual é a causa desse efeito? Bom, a causa é a força, ok? Então a força, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela é uma grandeza que é muito bem caracterizada por ter módulo, direção e sentido. Ou seja, ela tem um valor, uma unidade de medida, uma direção e o sentido. Ela precisa de todas essas informações para estar perfeitamente caracterizada, ok, pessoal? Então, olha só, vimos que existe a medida da força, né, como quilograma-força, e esse quilograma-força é equivalente a 9,8 newtons. Então, no sistema internacional, a gente costuma trabalhar com SI, Newton, né, com unidade da força como sendo Newton. Mas em alguns materiais que pode ter o quilograma-força, aí você vai ter que fazer a conversão do quilograma-força para Newton. Vamos nessa! Força e movimento. Vimos que a ideia da força e de movimento eram ideias diferentes na concepção de Aristóteles e na concepção de Galileu. Ou seja, na concepção aristotélica, um corpo, né, que estivesse em repouso, permaneceria em repouso. E um corpo que começasse a se mover, ele só começaria a se mover, um corpo só começaria a se mover, ele só começaria a continuar ali em movimento enquanto houvesse a constância de uma força. Ou seja, ele só permaneceria em movimento enquanto você continuasse aplicando uma força sobre ele. Isso era uma visão de Aristóteles, ou seja, na visão dele, no momento que nenhuma força fosse aplicada sobre o corpo, que a resultante das forças fosse nulo, então esse corpo deveria, entrar em repouso. Então ele está em movimento enquanto eu estou aplicando a força, parou a força. Então na visão de Aristóteles também deveria parar o movimento. Mas será que é assim que acontece? Isso é verdade? Vamos nessa. Olha só, e aí na concepção de Galileu, né, ele faz inúmeros experimentos, e nesses inúmeros experimentos, colocando esse corpo, tendo uma aplicação de uma força inicial e andando sobre uma certa distância, cada vez que você vai polindo a superfície, reduzindo o atrito, até que você reduza muito o atrito, esse corpo ele consegue ir para cada vez mais longe, sem que você tenha aplicação de uma força. Você faz uma aplicação inicial da força e esse corpo vai embora. Então, na ideia de Galileu, um corpo, né, na ausência de uma força de atrito, ele tem uma força aplicada sobre ele inicialmente, depois a resultante das forças é nula, esse corpo ou estará em repouso, ou esse corpo estará em movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento que acontece em trajetória em linha reta e cuja velocidade é constante, ok, pessoal? Vamos nessa! Então, a conclusão, se um corpo estiver em repouso, né, é necessário uma ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante,
Ok, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos verificar se você acertou numa correção no passo a passo. Vamos nessa. Primeira questão. Trace as forças normais e o peso no bloco a seguir, tá? Então, tem 3 blocos aí. Perceba que cada bloco está apoiado de uma forma diferente na superfície. O primeiro bloco está numa superfície horizontal. Então, como que vai ser a força normal sobre ele? O segundo bloco está aqui, ó, encostado numa superfície vertical. E o terceiro bloco está encostado, né, numa superfície diagonal. Então, em cada um deles vai ter uma força de reação, uma força normal, né, de reação perpendicular à superfície. Então, vamos ver como que ele fica. Olha só, independente de como está esse bloco, se ele está deitado na horizontal, se ele está na vertical, se ele está na diagonal, independente disso, a força-peso sempre estará na vertical para baixo, tá? A força-peso sempre na vertical para baixo. E aí, se ele está apoiado na horizontal, em resposta a isso, formando 90 graus com a superfície, nós vamos ter a normal dele. Então, o primeiro corpo, ele tem uma normal vertical, de baixo para cima, ok? Formando 90 graus com a superfície. O segundo corpo, perceba que o primeiro e o segundo corpo, né? Olha só, o peso ainda na vertical para baixo, né? O vetor força-peso. Agora, normal. Ah, professor, será que no segundo corpo, será que no segundo peso, a normal e o peso vão estar opostos, como foi no primeiro caso? E a resposta é não, não. Cuidado! A normal e o peso não são forças de ação e reação. Não é um par de forças de ação e reação. Porque nesse caso aqui, como se trata de um corpo apoiado numa superfície horizontal, eles sim estão opostos um ao outro, são iguais em módulo, mas isso é só nessa situação, onde é horizontal. No momento em que eu coloco o corpo aqui, ó, olha aqui, ó, em que eu coloco o corpo apoiado numa vertical, eu coloco o corpo encostado numa superfície em diagonal, pode ser até um plano inclinado. Aí, nesse caso, você vai ver que normal e o peso não são opostos. Então, eu não posso tratá-los como um par de ação e reação, tudo bem? Então, vamos ver como que fica a normal no segundo caso. Olha só, nesse caso, a normal, ela também forma 90 graus com a superfície. Mas em relação ao peso? Em relação ao peso, ela forma 90 graus com o vetor força-peso. Enquanto que aqui a normal e o peso formava 180 graus. Aqui ela está formando 90 graus com a força-peso e está formando 90 graus com a superfície. No terceiro caso, o peso ainda na vertical para baixo, ok? Eu vou ter uma força de resposta ao apoio, que é a força normal, e ela, olha só, forma aqui um ângulo θ com a força-peso. Mas o que você vai fazer para direcionar mesmo é que ela forme 90 graus com a superfície, tá? Em qualquer um dos casos, a normal forma 90 graus com a superfície. Questão 2. Duas forças, força 1 e força 2, atuam sobre um pequeno corpo. A força 1 é vertical, para cima, e vale 12 newtons. A força 2 é horizontal, da direita, né, para a direita, e vale 9 newtons. Usando uma escala de 1 centímetro equivalendo 2 newtons, faça uma figura, né, mostrando os vetores que representam as forças 1 e 2. Aí na letra B, desta figura, desenhe a resultante da força 1 e força 2, usando uma régua e determine o módulo dessa resultante. Então vamos lá. Como que eu vou representar? A força 1 está aqui, ó, né, na vertical de baixo para cima, né? Ela equivale a 6 centímetros, e a força 2 está na horizontal, né, para a direita, e equivale a 4,5 centímetros, ok?
E aí você, professor, mas de onde que apareceu o 6? De onde que apareceu o 4,5? Levando em consideração que a primeira força é 12 newtons. Vamos colocar aqui. A força 1, né? Ela tem módulo 12 newtons. E eu estou fazendo uma escala onde cada centímetro equivale a 2 newtons. Então, quando eu for escrevendo aí no caderno, quando eu for desenhar, né? 12 para 2 vai dar 6. Então, tu vai ter 6 centímetros. É o que vai representar essa tua primeira força. A segunda força, ela tem, vamos colocar aqui, 9 newtons. Então, como está na proporção de 1 centímetro para 2 newtons, eu vou dividir, né? 9 para 2 e vou ter 4,5. Então, essa vai ser a proporção. 6 centímetros aqui para a força 1 e 4,5 centímetros para a força 2. Tudo bem? Estão as duas aí representadas. Na B, nessa figura, represente a resultante da força 1 e 2 usando uma régua. Determine o módulo dessa resultante. Então, para fazer a resultante, você vai fechar o paralelogramo, tá? Vai fechar o paralelogramo, fechou, né? Por enquanto você só tinha dois lados, então você vai colocar esse lado aqui igual a esse, fechou, o outro lado de baixo igual ao lado de cima, fechou o paralelogramo e agora vai fazer a diagonal. Olha só, a diagonal está em verde. Fez a diagonal, essa sua diagonal, né? Ela representa o quê? A hipotenusa é a sua resultante. Então, usando o teorema de Pitágoras, você vai ter o módulo da sua resultante, vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a primeira força ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado. A resultante ao quadrado em módulo vai ser 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, o que vai te dar 81, mais 144, o que vai te dar 225. Para que esse expoente 2 suma, né, para ele desaparecer aqui, eu vou ter que esse módulo vai ser o quê? Da resultante, raiz quadrada de 225, te dando aqui 15. Então, a sua resultante, ela vai ser de 15 newtons. Ok, pessoal? Aí, mais na figura, professor, como que eu vou representar na figura? Bom, na figura, se eu for medir com uma régua, vai ser o 15 dividido para 2, vai te dar uma distância de 7,5 centímetros, tudo bem? Seguindo a proporção. Olha lá. Ok? Vamos à questão 3. Considere um grande navio, tipo transatlântico, movendo-se em linha reta e com velocidade constante, velocidade de cruzeiro. Em seu interior, existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de ping-pong orientada paralelamente ao comprimento do navio. Dois jovens resolvem jogar ping-pong, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do deslocamento do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento relativo da bolinha de ping-pong. Nesse contexto, de acordo com as leis da física, pode-se afirmar que, letra A discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial não inercial, não afetando o movimento da bola. Letra B. A discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial não inercial, não afetando o movimento da bola. Letra C. A discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial inercial, afetando o movimento da bola. Letra D. A discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial inercial, não afetando o movimento da bola. E letra E. A discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial não inercial. E quem estiver de costas para a frente do navio terá vantagem, pois a bola terá maior velocidade. Então, olha só, pessoal, para responder, vamos aqui no enunciado, né? Vamos aqui no enunciado e olha só aqui essa palavrinha aqui, ó. Aí, tá? Agora vamos aqui comigo pensar aqui, ó. Se a questão está falando para você que o navio ele tem velocidade constante, você já vai pensar assim, uma coisa que tem velocidade constante não tem aceleração, ou seja, a aceleração vai ser zero. Aí fala, professor, se a aceleração é zero, o que mais vai ser zero? A força resultante, né? A força resultante também vai ser igual a zero. Então, nesse caso,
está satisfeita aquela condição da inércia, né? A força resultante é igual a zero, a velocidade é constante, o movimento é retilíneo e uniforme. Ah, então o navio, ele é um referencial que atende às leis de Newton ou que não atende às leis de Newton? Ele é um referencial inercial ou não inercial? A partir dessa coisinha aqui, ó, velocidade constante, aceleração igual a zero. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, a resposta vai ser a letra D, tá? Então, na letra D, dito aqui. A discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola. Referencial inercial atende às leis de Newton. Significa que, aí, como a velocidade é constante, ele tem a aceleração igual a zero, e a força resultante é igual a zero, e por isso, então, ele atende, né, a lei da inércia, atende às leis de Newton e, portanto, é um referencial inercial, ok? Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro, questão 4. Ao estudar o movimento dos corpos, Galileu Galilei considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força ou se a somatória das forças ou a força resultante fosse igual a zero. Comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Isaac Newton, a lei da inércia, pode-se afirmar que para Newton, primeira proposição, um corpo com velocidade constante, né, intensidade, direção e sentido constante, possui força resultante igual a zero. Um corpo em repouso, com velocidade constante e igual a zero, possui força resultante igual a zero. Galileu considerou a velocidade constante, intensidade, direção e sentido no movimento circular. Então vamos lá, pessoal. 1 e 2 apenas estão corretos. Por quê? Em todo movimento circular, a velocidade é variável. Ainda que a intensidade e o sentido sejam constantes, a direção varia, ok? Então está correto aqui apenas a primeira, né? E a segunda proposição. Tudo bem, pessoal? Então a primeira aqui, ó, velocidade constante equivale a dizer que a variação de velocidade é zero, o que equivale a dizer que o A vale zero, o que equivale a dizer que a força resultante é igual a zero, ok? E um corpo está em repouso e também tem velocidade constante. A mesma lógica que eu desenvolvi aqui é válida para a segunda, por isso que ela está certa. Aí já a terceira, a velocidade é constante no movimento circular. Não, não é constante. Se você pegar uma trajetória circular, mesmo que você mantenha uma velocidade em módulo constante, a direção, o sentido do vetor velocidade vai ser diferente em cada ponto, né? A velocidade ela vai ter uma direção e um sentido diferente em cada ponto, porque é um vetor tangente, né, à trajetória. Então a direção e o sentido dele está mudando, então ela não pode ser, por isso aí, constante. Tudo bem, pessoal? Dito isto, cadê? A resposta ficou o quê? Letra B, 1 e 2. Bom, pessoal, tem um material complementar, né? Esse material complementar, assistir a videoaula Primeira Lei de Newton, Inércia, lá do Brasil Escola, ok? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima! Tchau, tchau!